O Fábio Hirsch, ele que é o coordenador de engenharia da CCR ViaSul, a empresa concessionária responsável pela 386 e outras 4 rodovias aqui, ou e outras 3 rodovias do Rio Grande do Sul, mas para falar especificamente sobre a BR-386. E eu busquei aqui, Fábio, lá no dia 20 de dezembro, final de 2022, falamos contigo a respeito da faixa adicional, a terceira faixa entre Lajeado e Estrela, na BR-386, que é um trecho que a gente vê todos os dias a obra evoluindo, a gente vê que dá um pouco de complicação no trânsito sim, mas a gente vê muito trabalho e evolução. E naquela oportunidade, estamos falando aí de praticamente 2 meses atrás, você dizia que a previsão era concluir a terceira faixa no perímetro de Lajeado, entre a ERS 130, proximidades do Shopping Lajeado, até o entroncamento com o viaduto da Bento Rosa, ali na Ponte Seca, em Lajeado, próximo à Avan. Eu começo essa entrevista te perguntando se está mantida essa previsão, até porque estamos no final de fevereiro, se isso estará concluído até o final do mês. Tudo bem? Mais uma vez, obrigado por atender a Rádio Independente. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, ouvintes aí da Rádio Independente. É um passo muito importante para nós conseguir ter essa transparência com vocês e poder levar a melhor informação para o ouvinte, né, e para o nosso cliente, para o usuário da rodovia. E sim, a gente já entregou, a gente conseguiu. Hoje é uma satisfação enorme para nós dizer que a gente conseguiu concretizar todo o nosso esforço, toda a nossa atuação, de todas as nossas equipes de engenharia, de operação, de tudo que envolve uma obra desse tamanho, dessa magnitude, conseguiu evoluir da maneira como a gente tinha já conversado lá em dezembro e concluímos metade da extensão da terceira faixa, que é uma obra importante do contrato de concessão. Concluímos, sim, agora no dia 15 de fevereiro, faz uma semana aí, que a gente concluiu a metade da extensão da terceira faixa. O trecho, sim, era aquele que a gente conversou, da RS 130, que fica no quilômetro 346 da BR-386, e vem aí até o entroncamento com a Ponte Seca, no quilômetro 348, mais 500, mais 600. É o primeiro trecho aí de conclusão dos 50% da entrega dessa tão importante obra aí entre Lajeado e Estrela. Já está concluído, então, porque eu confesso que eu tenho passado quase que diariamente por esse trecho, até achei que ainda tínhamos obras, os cones, enfim, não está concluída a sinalização, me parece, tem alguns ajustes ainda. O que se representa estar concluído ou daqui a pouco se tem alguma coisa por fazer nesses últimos dias do mês? Sim, Ricardo, muito importante essa pergunta. No contrato de concessão, a gente tem a previsão de implantação dessa obra entregue ao cliente, entregue ao usuário da rodovia em 2 anos. Primeiro trecho, que é o primeiro ano, são 50% da extensão da obra, pavimentada, com a drenagem concluída, com o pavimento pronto, com os elementos de proteção e segurança prontos, que nesse caso é a barreira de concreto ou as defensas metálicas, com a iluminação pronta, que também nesse caso também já está concluída, e a liberação ao tráfego, que é um ponto que a gente até conversou no passado já, e que eu trago também para conhecimento de reforço e conhecimento de todos os ouvintes agora. A liberação ao tráfego da terceira faixa, ela deve ocorrer no conjunto todo da obra quando concluída, que será em fevereiro de 2024. Então agora a gente tem a pista toda pronta, alargada, com todos os acessos já implantados, que são nos cumprimentos das normas, todos eles concluídos, ou seja, o entroncamento com o Alberto Pasqualini, o entroncamento com a RS 130, todos eles prontos já, mas a terceira faixa em uso, ela se dará no final da obra, prevista para fevereiro de 2024. E como é que fica o trânsito, então, nesse período? Nós estamos falando de 1 ano, né, que não vai ter a liberação dessa terceira faixa. Vai continuar com cones e passei ontem mesmo
nesse entroncamento com Alberto Pasqualini que você cita, e ali me pareceu que bifurcava, que apertava um pouco. A gente passa na frente da Fruc, passa na frente da Rede Super, naquele trecho ali, das concessionárias todas que temos, as margens da BR-386, e são 3 pistas bem claras, uma pista larga. Me parece que ali dá uma estreitada na pista. É apenas impressão, ou porque falta de repente algum ajuste, ou ali vai ser um trecho um pouco mais curto? Tá, excelente pergunta, Ricardo. No trecho da Alberto Pasqualini, que é o viaduto que transpõe a Alberto Pasqualini, ali ainda, na obra de arte, que a gente chama, que é no viaduto, ele vai ser alargado ainda. Então, primeiro ponto, sim, ali tem a impressão e tem mesmo um estreitamento de pista, tá? O viaduto, ele não passou por um processo de alargamento, ele vai ser alargado ainda, e esse viaduto sobre Alberto Pasqualini, ele vai acabar contemplando mais 2 faixas de tráfego. Uma é a terceira faixa que vai de Estrela a Lajeado, e uma 4ª faixa que terá nesse viaduto é para atender o normativo de entrelaçamento entre as faixas de acesso, tá? Então, nesse local, exatamente nesse ponto, o viaduto do Alberto Pasqualini, ele ainda vai passar por obras, ele vai ser alargado ainda. Na questão de liberação ao tráfego da terceira faixa, muito em função dessas obras ainda, do Alberto Pasqualini, da obra de duplicação que está sendo executada ali na frente, da RS 130 em direção a Marques de Souza, e também da obra da Bento Rosa, que é a Ponte Seca, até o trevo principal de Estrela, também estar em andamento, há uma condição de insegurança muito grande, ou até mesmo de efetuarmos a liberação ao tráfego da terceira faixa em tão curto espaço, são 2,5 km, que vai criar uma capacidade de tráfego ilusória. Teríamos, acaso liberado ao tráfego, 3 faixas entre a Ponte Seca e a RS 130, mas depois da RS 130 volta em pista simples. E anterior à Ponte Seca também vai acabar tendo 2 faixas só. Então, a avaliação, tanto pela concessionária, quanto pela Polícia Rodoviária Federal atuante no trecho, quanto pela nossa Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é a ANTT, nessa avaliação conjunta, realizada entre todos os órgãos e a agência que nos fiscaliza, foi determinado pela liberação ao tráfego, até pela condição de levar mais segurança ao usuário, quando todas essas obras estiverem concluídas, tá? Então, a gente vai ter uma liberação por completo depois, vindo de Estrela até RS 130. E agora, é claro, Ricardo, que a gente também tem que levar em consideração que até início de julho desse ano, há a previsão de liberação total da duplicação da 386. Então, a gente vai ter uma outra condição operacional de tráfego e de segurança da RS 130 em direção a Marques de Souza, que a gente também está com muita obra naquele local, está com muitas interferências com esse trecho urbano de Lajeado, né, executando as vias marginais, os 4 viadutos, as passarelas, tudo que envolve ainda a obra de duplicação, que sim tem previsão de ficar pronta no início de julho desse ano. Ainda sobre a trafegabilidade, como é que vai se dar esse impedimento? Com cones? Ou como é que vai ser essa sinalização nesse trecho que já está praticamente concluído? Sim, por enquanto a gente manterá com cone a sinalização, todo ele com cone, sempre reforçando dia a dia. A gente tem equipes do nosso atendimento operacional que ficam em todas as vistorias de rotina monitorando a sinalização. Também tem a contratada terceirizada para a obra, que fica responsável pela sinalização de obra. E, por enquanto, sim, será mantido sinalização com cones. Estamos conversando com o coordenador de engenharia da CCR Via Sul, Fábio Hirsch. Em relação a essas obras, né, essas que estão em andamento, e até para os nossos ouvintes entenderem, e nós mesmos, inclusive, não há mais a possibilidade, por exemplo, de alterar, né, algo em relação às obras. Eu pergunto isso porque muitos ouvintes têm solicitado a alteração da passarela. E são 2 perguntas em uma, tá, Fábio? A alteração não digo, mas uma nova passarela, por exemplo, não sei se há essa possibilidade, em frente à Rede Super, né? Porque hoje há uma passarela em frente à Fruc,
que inclusive, né, ainda não foi liberada, e aí a outra pergunta, né, qual é a data de liberação, porque as pessoas não conseguem fazer, né, não conseguem atravessar ali, precisam pular, né, ali a mureta para poder atravessar para facilitar a vida, né, porque quando a passarela estiver liberada, ok, mas por enquanto não está. Então tem uma data para isso? Rita, né, boa tarde, Rita. Isso, boa tarde. E muito, muito importante a sua pergunta, e até para levar conhecimento de todos os ouvintes. A primeira pergunta, em relação à passarela da Rede Super, quando da elaboração do nosso projeto, que é o projeto da terceira faixa, já contemplou a elaboração também dos projetos das passarelas, né? São duas aí no trecho de Lajeado, em se tratando do projeto da terceira faixa. Temos a passarela lá do shopping, que logo após a sua conclusão total, a gente também vai fazer a demolição da passarela antiga, que ela não atende normativas, tá? Então, e também temos a passarela da FRUC. Quando efetuado o projeto, isso que eu quero trazer para conhecimento de todos, a maior incidência de passagem de pedestres na região era exatamente onde a passarela está prevista no nosso contrato de concessão, confirmado, inclusive, com as contagens de pedestres realizadas para justificar o local exato da passarela, tá? Nesse local onde a passarela foi construída, está sendo construída, existiam já previamente 2 abrigos e 2 paradas de ônibus, tá? O que configurava ali o maior movimento de pedestres naquela região, tá? Então, a passarela prevista no contrato de concessão, ela foi aprovada no projeto e está sendo executada conforme a aprovação, tá? Quanto ao pedido, ou um eventual pedido de uma nova passarela em frente à Rede Super, ela não é escopo contratual da concessionária, tá, Rita? Então, ela é, digamos assim, um elemento novo que pode ser trazido a conhecimento da concessionária. Por enquanto, a gente não tem nenhum pedido oficial de passarela em frente a esse empreendimento ou na redondeza aí da Rede Super, tá? Esse pedido seria feito por quem, diretamente? Prefeitura, associação comercial, a própria Codevat, a Anvat, qualquer representação que representa a comunidade pode fazer esse pedido e levar o pedido além da concessionária diretamente, pode também efetuar esse pedido direto à nossa agência reguladora. A Agência Nacional de Transportes Terrestres é a que detém a gestão sobre o contrato de concessão. Então, digamos que ele é o dono do nosso contrato de concessão, ele é nosso agente fiscalizador, ele regula o nosso contrato. Qualquer obra nova que venha a ser debatida para ser incorporada no contrato de concessão, que é claro, existe essa possibilidade, sim, de incorporação de obras novas, e aí a própria agência avalia isso, porque ela vai ter um impacto tarifário, ou de extensão de prazo, ou de reequilíbrio contratual, tá? Como não é uma obra prevista, a nossa agência precisa deliberar sobre esse assunto. Em relação à sua segunda colocação, que é a passarela da FRUC, as 2 passarelas aí da terceira faixa, elas têm previsão contratual entre a concessionária ViaSul e o governo federal, a nossa agência, de serem concluídas até fevereiro de 2024. Por que a gente antecipou essas obras, tá? E aí todo mundo pode estar vendo a obra já, vendo a estrutura da passarela lá implantada, as vigas pré-moldadas, todas elas sendo implantadas. Por quê? Porque como concessionária, estaríamos executando a obra da terceira faixa bem nos locais onde existem as 2 passarelas previstas. Então, não tinha porquê nós já não darmos início na passarela, juntamente com o trecho da terceira faixa, desses quilômetros, para antecipar tudo que pudesse causar transtorno, porque nós poderíamos simplesmente ter feito a terceira faixa nesse caminho da RS 130 até a Ponte Seca e ter deixado a passarela para iniciar agora, em 2023, porque o nosso prazo de entrega delas é fevereiro de 2024. Agora, em se tratando de cronograma de obra, muito em função do estado avançado que essas passarelas já estão, a nossa ideia e cronograma da concessionária é entregar agora no primeiro semestre de 2023. Só repete, então, vai liberar a passarela?
até o primeiro semestre de 2023, o primeiro semestre desse ano, tá? Então tem mais uns 4 meses ainda pela frente, porque por mais que, né, que tenha antecipado, o problema hoje é que as pessoas agora têm a mureta, e a gente também reivindicava a mureta, entendia que era necessário, porque muitas vidas se perderam de carros que trafegavam num sentido, atravessavam o canteiro central e batiam de frente no outro. Então, a mureta vai evitar isso. Por outro lado, Fábio, a pessoa que quer atravessar de um lado da rodovia para o outro, nós estamos falando de agora 6 pistas, 4 já era uma extensão, né? Agora tem 6, ainda tem que pular aquela mureta, não tem mais o canteiro central para ficar ali. Será que não teria uma possibilidade de repente, liberar mais cedo para... pensando, né, na segurança desse pedestre ou até do ciclista? O que a gente tem orientado, Ricardo, é assim, nesse local existem, além da futura passarela, que nós vamos fazer o esforço máximo aí para antecipar ela nesse primeiro semestre de 2023, existe a travessia do viaduto do bairro Hidráulica, que ele é um ponto de travessia e ele tem, claro, passeio de pedestre lá também. E também tem uma passagem numa passarela, que é a passarela de Lajeado mesmo, que também dá ligação com o bairro Hidráulica, tá? A gente não orienta ninguém a fazer a travessia da pista, muito em função da insegurança que tem no local, não só por causa que não tem mais canteiro ou tem agora a barreira, mas muito em função que já era totalmente inseguro também anterior à execução da obra, né? Falando em passarela... Fazer travessia de rodovia em pista dupla é muito complicado. A gente precisa orientar o usuário, precisa orientar o cliente, o morador local, a procurar um caminho alternativo nesse período, enquanto a obra da passarela venha a ser concluída por completo, tá? Certo. Falando em passarela, a Fábio Hirsch, coordenador de engenharia da CCR Viasul, o ouvinte Paulo da Silva, aqui de Lajeado, ele pergunta se vai ter passarela na Brasdiesel. Isso fica no quilômetro 341, aqui em Lajeado. E também tem uma outra pergunta aqui, do Moisés da Silva de Estrela. A terceira faixa adicional vai ligar até Canoas ou não? E ele pergunta também se vão ser criados viadutos no lado de Estrela. Tá, Ricardo, excelente pergunta. Vamos elucidar aí pro ouvinte. Primeira pergunta, em relação à passarela em frente à Brasdiesel. Sim, contratualmente a gente tem uma passarela prevista em frente à Brasdiesel, é uma passarela que vai atender o Distrito Industrial de Lajeado, ligação de conventos, né, com o Distrito Industrial. Essa passarela vai ser iniciada em breve e ela tem previsão de ser concluída aí até primeira semana de julho, que é quando a gente vai entregar a obra de duplicação da rodovia pronta entre Lajeado e Marques de Souza, tá? Terceira faixa. Contratualmente, a concessionária tem a terceira faixa entre a RS 130 e o trevo principal de Estrela, que é no quilômetro 351. Depois, o que a previsão contratual? Entre o ano 13 e 15, que é entre 2032 e 2035, a concessionária tem uma obra bem importante, que também já tem previsão contratual, que é implantar uma via marginal em ambos os sentidos da BR-386, entre o quilômetro 351 e o Distrito da Glória, que pertence à Estrela, que é lá no acesso da RS 128, que dá acesso também a Bom Retiro do Sul. Então a gente vai ter via marginal paralela à rodovia. A rodovia nesse local vai continuar duplicada como ela é, com 2 faixas, e do quilômetro 351 até o quilômetro 362, que fica em toda a extensão de Estrela, do trevo principal até a Glória, vai ter uma via marginal paralela em cada lado da rodovia. Então, todo o tráfego urbano da cidade vai se conectar por vias marginais, como é o trecho de Lajeado agora que estamos implantando entre a RS 130 e a ponte do rio Forquetinha. Tá? Ok. Outras obras com previsão na 386. Temos várias obras na 386, temos muitas melhorias, muitos investimentos previstos na 386. A rodovia ela vai ser duplicada também entre Tabaí e Canoas. O ouvinte fala em Canoas, terceira faixa em Canoas. Não é uma terceira faixa, tá? O contrato prevê que entre Tabaí e Canoas, que é um trecho de 60 quilômetros,
Ele é hoje um trecho denominado de multifaixas, multivias, onde a gente tem 2 faixas por sentido de tráfego, sem o separador físico no canteiro e sem acostamentos, tá? A rodovia ela vai ser adequada para uma duplicação completa. Ela vai ter que possuir um divisor físico no canteiro central e os acostamentos necessários. Então, ela vai ser modernizada, tá? A rodovia ela vai passar por um processo de duplicação, sendo que todo o nosso contrato ele prevê a duplicação de Canoas até Carazinho. Então, até 2030, a gente vai ter a duplicação completa ainda, de Marques até Carazinho. Depois, a gente tem esse trecho da multivias, que é de Itabaí a Canoas. Temos as vias marginais e também temos trevos, interseções previstas, mais passarelas também previstas para 386. Fábio Hirsch, que é coordenador de engenharia da CCR Via Sul, respondendo a questões também dos ouvintes. E uma outra questão também que tem chamado a atenção, Fábio, é em relação ao acesso à BR-386 pela rua Donga Menezes, no bairro Montanha, né, em relação às obras ali. As pessoas, elas, na verdade, os motoristas, eles, pelo menos por enquanto, eles não podem acessar mais a BR-386, bairro, né, em direção a 386. Da 386 para o bairro, sim. O que acontece é que as pessoas chegam ali e muitas estão acessando, né, de forma errônea a 386 e, inclusive, tirando os cones e fazendo essa passagem, né? Foram vários flagrantes já feitos aqui pela nossa equipe e ouvintes também relatando essa situação. Eu não sei se daqui a pouco seria uma questão mesmo de sinalização ou o que poderia ser feito nesse local. Rita, muito legal ter trazido essa parte do debate para esse assunto também, tá, Rita? E aí a gente tem que sempre enfatizar muito ao nosso cliente, ao usuário, ao morador local, da necessidade contínua de educação no trânsito, né? Levar toda a sinceridade, todo o cuidado necessário para tomar as devidas... os devidos cuidados com as nossas sinalizações de obra, tá? A concessionária, ela reforçou a sinalização depois que identificou também movimento irregular nessa rua municipal, que é a Donga de Menezes. Ela foi um processo que a gente discutiu com a Polícia Rodoviária Federal, discutiu com a Secretaria de Trânsito aí da cidade, fez as implantações de sinalização indicando que essa via municipal ficaria em sentido único nesse momento. Nós temos nesse local o principal acesso, digamos assim, ou o único acesso da 386 com o bairro Montanha, e ele é um acesso tão importante, tão relevante, que o nosso projeto, inclusive o projeto aprovado na agência, ele considera que todo movimento que vem de Lajeado, ele vai ter um acesso exclusivo para o bairro Montanha, ele vai ter sentido único embaixo desse viaduto, de tão importante que é o incremento e o que tem de tráfego cruzando nesse local. Então, a gente vê assim a imprudência sendo realizada e tomou todas as medidas necessárias, implantou reforço com cone, implantou reforço com sinalização, com placas, reforçou o release na imprensa, conversou com a Polícia Rodoviária Federal e com a Secretaria de Trânsito novamente. A gente tem que tomar todo o cuidado necessário para levar a informação para o usuário de que ele precisa, de fato, olhar para a sinalização de obra, respeitar a sinalização de obra. É um período curto que a gente vai ter de convivência para trazer uma grande melhoria, uma significativa melhoria. Imagina que a pista vai ser duplicada, vai ter via marginal e vai ter um viaduto de acesso exclusivo ao bairro Montanha. Então, a gente pede encarecidamente para todos os ouvintes, para todos os nossos clientes que tenham foco total e atenção com a sinalização de obra. A gente não quer que ninguém sofra nenhum tipo de incidente, nenhum tipo de acidente, que não tenha nenhum óbito, que não tenha nenhuma vítima grave, vítima leve, um atropelamento, que não tenha nada nas nossas obras. A gente todo dia faz diariamente com todas as nossas equipes de obra diálogos diários de segurança, que são os chamados DDS. A cada período de trabalho, a gente faz lá 5 minutos de parada com todos os trabalhadores da obra, falando sobre sinalização,
falando sobre cuidados, falando sobre a necessidade de juntar um cone, de alinhar uma placa, de tomar muito cuidado com o usuário que está na rodovia. Então, a gente faz esse diálogo diário de segurança em todas as frentes de trabalho e tem colhido todas as informações necessárias para que a gente consiga levar o melhor para a comunidade, certo, o melhor para todo mundo que transita por aí. Fábio, a gente tem pouco tempo, eu sei que você também tem compromisso. Uma bem rapidinha aqui, eu acho que é bem simples de responder. O Christian Gasparotto de Lajeado, será construída a terceira faixa na ponte do Rio Taquari, ou seja, o alargamento das pontes? Sim, né? Assim como os viadutos, né? Correto? Sim, a ponte do Rio Taquari ele vai ter um alargamento para poder contemplar o passeio de pedestres e sobre a ponte do Taquari haverão 3 faixas de tráfego para o usuário, como no restante da rodovia. Perfeito. E para fecharmos, eu não posso deixar de perguntar, porque tivemos uma enxurrada aqui na semana passada, na terça-feira da última semana, em que, de novo, a 386 foi tomada pela água, justamente nesse mesmo ponto que citamos, onde as pessoas pedem uma nova passarela em frente à Rede Super, a água foi, uma lâmina d'água foi sobre a pista. Eu sei que a CCR andou fazendo algumas obras ali, mas o que tem para ser definitivo, para não termos mais esse problema a cada enxurrada ali e também na Ponte Seca, ali no viaduto do bairro Carneiros, se puder responder essas duas. Tá, são 2 assuntos diferentes, tá, Ricardo? A gente tem aí, em 2019, aconteceu já um alagamento nesse lugar aí do quilômetro 347, em frente à Rede Super. O nosso projeto de drenagem da terceira faixa, ele foi todo calculado e dimensionado para que isso não venha mais a ocorrer. Aconteceu ainda porque a gente está em obra no local e também essa galeria existente em frente à Rede Super, ela tem uma interferência que é de 2 adutoras da Companhia Rio Grandense de Água e Saneamento, que é a Corsã, e que nós temos já tratado com a Corsã há um bom tempo já. A Corsã elaborou o projeto de remanejamento dessas adutoras e a gente está em tratativa para remanejar elas, tá? Okay. Então, isso tende a ser minimizado ou eliminado até o decorrer do término da obra da terceira faixa, tá? É um processo que a gente já está caminhando com a Corsã há um tempo. E a Ponte Seca? A Ponte Seca, a gente tem uma região... Não, a Ponte Seca é uma região que a gente sabe que ela alaga continuamente, tá? A concessionária, no contrato de concessão, não tem obra prevista na Rua Bento Rosa, porque é uma rua de gestão do município, tá? Então, a gente já vem tratando com o município sobre esses alagamentos, inclusive o município nos procurou logo no início do contrato de concessão aqui, e a prefeitura tem um projeto de poder fazer o alteamento daquela rotatória lá embaixo, e o qual esse projeto está sendo levado a conhecimento da nossa agência reguladora para que ela delibere sobre esse projeto, sobre essa análise e elaboração ficar por conta da concessionária ou se a prefeitura dará andamento nessa obra embaixo dessa Ponte Seca, que, pelo nosso entendimento, é uma região do próprio município, mas que a gente está dando todo o apoio, a prefeitura já nos encaminhou o projeto, a gente tem essa tratativa de longa data também. Ok. Fábio Hirsch, muito obrigado por atender novamente a Rádio Independente aqui de Lajeado. Parabéns aí pelo trabalho da CCR Via Sul. Um abraço. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Rita, ouvintes. E a gente está à disposição para quando precisar, trocar informação, saber de algum fato relevante, nos procurem. O usuário também pode procurar pelo nosso 0800, que é o 0800 000 0290, e estamos de portas abertas, como sempre foi o trabalho da Via Sul, desde que entrou aqui no contrato de concessão aqui no Rio Grande do Sul. Um abraço. Obrigada, um abraço. Conversamos com o coordenador de engenharia da CCR Via Sul, Fábio Hirsch.